Abrir a sua Bíblia comigo, abram no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 1 e o versículo de número 4. Apenas esses dois versículos para nos dar uma linha e assim darmos procedência ao que nós iremos falar na manhã deste dia, visto que tenho certeza que os louvores já tocaram aos seus corações, que a mensagem, a segunda desta feita, pronunciada pelo jovem, também já deva ter tocado ao seu coração, mas nesta continuidade, nós queremos que o Senhor faça maiores milagres, grandes coisas na vida de vocês. E o texto está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo de número 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Leamos o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Jesus. Queridos, estamos diante de um texto sagrado, texto este que, por uma grande maioria dos servos de Deus, do povo que conhecem de cor e salteados a palavra do Senhor, e também aqueles que, por não conhecer de uma forma categórica Deus, mas que o conhecem por alguém ouvir falar através de tais. Um texto que muito conhecido, muito pregado, muito ensinado, instruído, através de grandes homens, de grandes mulheres, inspiradas, usadas por Deus para fazer a palavra do Senhor ser pronunciada. Nós lemos aqui apenas 3 versículos, que baseado nesses 3 versículos me dá o direito de trazer um tema para nos aplicarmos na manhã deste dia, com a expressão da seguinte forma: ficar ou avançar. Esse é o tema que outrora ardera em meu coração, para falar através deste texto bíblico sobre o ficar ou avançar. 2 palavras diferentes uma da outra, que a afirmação delas nos direciona a tomar um direcionamento a fazer. Ou você escolhe ficar, ou você escolhe avançar. Ou você escolhe permanecer aonde está, ou você escolhe progredir, ou você escolhe dar continuidade. O texto que nós lemos fala exatamente deste jovem chamado Nicodemos, que este jovem chamado Nicodemos, o seu significado do nome quer dizer conquistador do povo. O seu nome já diz muita coisa, o seu nome já é muita coisa no período da história entre aquele povo, desta feita entre os judeus, desta feita por ele ser tão conhecido, talvez tão famoso, talvez tão bem visto na sociedade, pelo fato de a Bíblia dizer que ele é o príncipe dos judeus. E nós sabemos que todo ser humano que tem uma patente a ser conhecida ou vista, é inadmissível também não pensar que todo ser humano que tem patentes, ele precisou um dia tomar as suas escolhas. E aqui nós nos aplicamos a esse texto para falar sobre Nicodemos, aonde os contextos históricos vai nos dizer exatamente que nas entrelinhas da sua vida,
e nós somos sabedores disto, todos nós somos conhecedores disto, que nas entrelinhas da sua história, ele estava diante de um cenário, diante de uma situação, que aí no contexto tinha pessoas, uma nação, um povo, que estava visualizando, vislumbrando, um povo que estava percebendo, estava vendo com seus olhos grandes coisas no meio deste povo. E o que este povo estava vislumbrando, enxergando, contemplando, era exatamente a história de um grande homem que estava sendo notório, estava causando comoção. E quem era este jovem? É simplesmente um menino chamado Jesus. Agora, num pré-início do seu ministério, no início da sua história, com seus 30 anos de idade aproximadamente, tinha causado grandes comoções diante de um grande acontecimento entre os judeus, a história de um grande casamento. Realizar o seu primeiro milagre entre o povo, trazer à tona, trazer de volta aquilo que não poderia ter faltado em um ambiente de casamento. E essas histórias começaram a surgir, os comentários foram grandes, o povo começava a pronunciar esses comentários, o povo começava a informar entre eles o que estava acontecendo, porque uma grande comissão de pessoas estava ao lado de Jesus. Eles viam os milagres, eles estavam diante desta verdade, desta realidade. E por A ou por B, Nicodemos agora sabedor que Jesus estava em cena. E diz com o texto histórico que Nicodemos, ao parecer da noite, ele resolve sair ao encontro para dialogar com Jesus. E é aqui que nós vamos começar a entender aonde e o porquê e onde ele escolheu e o que foi que ele escolheu: ficar ou avançar. Diante destes notórios, nós ouvimos exatamente que esse homem estava diante de uma grande oportunidade de avançar. A Bíblia não nos diz de forma categórica se este homem, após o encontro com Jesus, após o diálogo com Cristo, se ele tornou-se crente ou não. Mas há sempre uma pulga atrás da orelha. O que levou ele a tomar esta decisão? Para sim ou para não? Observe uma coisa comigo, senhores. Quando nós chegamos no capítulo 19 do próprio Evangelho segundo escreveu São João, nós iremos nos deparar exatamente com este jovem Nicodemos, junto a um jovem chamado José de Arimateia. E a Bíblia vai dizer exatamente nos versículos 38 e 39 do Evangelho de João, capítulo 19, que ele se encontra com José de Arimateia. Aí vai contar a história de José de Arimateia, um outro judeu rico, poderoso, que estava diante de um cenário diferente. Era o cenário da crucificação de Cristo. Era o cenário que agora a comoção estava a rio a polpa. O povo estava desesperado, o outro povo estavam triste, outros estavam alegres, porque aqueles que serviam a Cristo estavam vendo o que foi que estava acontecendo e o sacrifício de Cristo por chegar até ali. Outros estavam alegres, satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí diz o contexto histórico que José de Arimateia aparece.
E Nicodemos também entra em cena, se sensibiliza pela situação e vai ajudar José de Arimateia. O que nos chama a atenção nessa história é saber se eu e você, nós vamos ficar ou avançar. Todo lutador de uma guerra, de um cenário de guerra, ele não pode parar, ele não pode estacionar. Isso quando é dadas as ordens. Toda ordem dada, os soldados, os de linha de frente, todos eles têm que prosseguir. Nós estamos falando da possibilidade de você escolher ficar ou avançar. De você estar diante de uma situação que você pode tomar uma decisão e dizer: eu fico ou avanço. E Nicodemos teve a oportunidade de avançar. Mas os textos bíblicos vão nos dizer, pela cogitação da situação, que ele escolheu ficar. Porque até o término dos versículos 8 e 9, nós vimos que ele não prosseguiu continuar seguindo a Jesus. Que ele não dera continuidade da importância pelo qual ele se deparou-se ao encontrar-se com Jesus. De noite, dizendo-lhe: Rabi, reconhecimento, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Nicodemos conversando com Jesus. E nós paramos para pensar, diante de uma realidade desta, meu companheiro, que Nicodemos teve a oportunidade de avançar e não conseguiu. Você tem a oportunidade de conseguir progredir-se diante do mestre. Ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele é o Senhor, que ele é o Nazareno, que ele é o Salvador do mundo. Reconhece isso nas suas informações. Ele sabe que os milagres que estavam acontecendo, era ele que estava fazendo. Mas qual foi a decisão dele? Ficar ou avançar? Escute, eu trouxe 2 exemplos bíblicos, além do que nós estamos retratando, para provar para você que nem todos que teve a oportunidade diante de Jesus, que nem todos que têm a oportunidade de estar avançando, resolve querer avançar. Quando nós chegamos dentro desses contextos bíblicos, nós nos deparamos exatamente com o capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. E neste capítulo de número 18, nós nos deparamos com a história de um jovem muito conhecido por vós. Desta feita, a história fala do jovem rico. E esse jovem rico também resolve se deparar com quem? Com Jesus. Diante de um outro diálogo. Diante de uma conversa ampla, transparente. Diante de uma verdade que ele estava querendo saber. Diante de uma verdade que ele não tinha convicção, que ele não tinha certeza, que ele não tinha uma vislumbração exata daquilo que ele estava procurando se informar. Ele tinha dinheiro, tinha autoridade entre o povo, tinha o respeito do povo, pelo fator de que ele o ajudaria. Era contextualizado pela informação de as pessoas chamá-lo de bom, porque ele tinha condições financeiras para o ajudá-los.
Mas não era a riqueza, não era a fama, não era essa possibilidade, não era essa autoridade que este jovem rico precisava ser sabedor, porque ele fazia. E quando ele se depara com Jesus, ele pergunta para Jesus: bom mestre, olha a expressão. Nicodemos disse: bom mestre, rabino. Aí esse jovem disse: bom mestre, que devo eu fazer? O que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Ora, será que esse jovem não era conhecedor da lei? A Bíblia diz que ele conhecia, era sabedor. Mas aí ele vai ficar se perguntando: o que mais eu devo fazer, além daquilo que eu venho fazendo? Ou seja, o que mais eu devo fazer, além do que eu tenho feito? O que mais eu preciso fazer para eu alcançar esse mérito que eu não tenho certeza? E nós nos deparamos com essa história. Eu coloquei aqui um subtema: o rico pobre. A epígrafe do texto fala o jovem rico. E eu trouxe como subtema o rico pobre. Por quê? Porque ele era rico, mas ao mesmo tempo tornou-se pobre, porque ele não alcançou, porque ele não progrediu. Ele escolheu fazer o quê? Ficar. Ele não escolheu avançar. E como é que nós provamos isto, amados? Quando Jesus, diante do debate com ele saudável: eu sei que tu conheces isto, tu conheces aquilo, tu és sabedor de tudo isto. Faz isto, faz aquilo. Ele disse: ah, Senhor, tudo isto eu tenho feito desde a minha meninice. Eu sou conhecedor dessas leis. Aí Jesus olha para ele e diz: mas te falta-te uma coisa. É como Jesus estivesse dizendo, fazendo aqui uma conjectura, dizendo para nós: olha, tu tens feito tudo isto, mas se você quiser avançar, você precisa fazer mais algo. Se você quiser avançar, você precisa fazer algo a mais. Aí causa uma curiosidade na vida daquele jovem. Causa uma curiosidade de saber e querer saber o que Jesus estava querendo dizer com isto. Vejamos a escolha do jovem. Quando Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. E Jesus diz: pega tudo que você tem, venda e divida com os pobres. Quer avançar? É o passo fundamental. O passo para avançar aqui na história é exatamente que esse jovem rico, se ele quisesse avançar, ele continuaria rico. Se ele quisesse avançar, ele continuaria com tudo que ele tinha de melhor. Mas para continuar tendo tudo o que ele tinha, para alcançar o que ele estava desejoso, ele precisava vender tudo o que ele tinha e compartilhar com os pobres, com os necessitados. Ou seja, é dar tudo aquilo que nós temos para alcançar algo melhor ainda. É se desprender de tudo isto que o mundo tem para alcançar coisas melhores. É deixar tudo isto para trás para conseguir avançar. Eu lembro-me que esses dias um jovem me procurou
para falar sobre as dificuldades que ele estava tendo de continuar avançando, e que não estava sendo fácil. E ele conversava comigo sobre a situação que eu constrangia a sua vida pessoal. E eu lembrei de uma coisa muito importante na Bíblia. Quando nós vamos para o Evangelho do Dr. Lucas, o mesmo qual nós estamos falando sobre este jovem, no capítulo 4, ou então em São Marcos capítulo 4, quando vai falar sobre a tentação de Jesus. Quando Jesus ele é levado ao sair do deserto para o pináculo do templo, e o inimigo das nossas almas perante Jesus mostra tudo que ele pode fazer a favor dele. Oferece-lhe as condições, oferece-lhe tudo que está ao seu derredor, tudo que ele pode fazer por ele, tudo que ele pode oferecer a ele. Mas escute, o que eu quero dizer neste momento é que as coisas deste mundo não pode ser maior do que o interesse de avançar em Cristo. Quando nós escolhemos ficar, estamos dizendo: eu não quero avançar em Cristo, eu não quero progredir em Cristo, eu quero ficar onde estou. E eu disse para aquele jovem: olha, jovem, o mundo estará aí. É como se eu e você estivéssemos diante do cenáculo do templo, ouvindo e vendo tudo que o inimigo tem a nos oferecer, de bom e do melhor. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar com as coisas que ele te oferece, ou você prefere avançar em Cristo? E aí nós vimos que Jesus Cristo responde para Satanás: olha, Satanás, sai-te para trás de mim, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Avançar. E esse avanço, esse jovem rico, ele perdeu, porque exatamente no contexto vai nos deixar essa abertura de que ele nunca, jamais deu a resposta para Jesus. Quando ele ouve o que Jesus informa para ele, o que ele tem que fazer, simplesmente calamos, não ouvimos resposta dele, e até hoje passa pelos nossos pensamentos Jesus esperando que ele desse uma posição para ele, se queria ou não avançar. Voltemos exatamente para o texto. Veja o versículo de número 3 comigo. No versículo 2 ele reconhece, ele sabe que é Deus, ele sabe que ninguém pode fazer estes sinais. Aí Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele precisava avançar. Ele precisava escolher entre ficar e avançar. Queremos aproveitar o ensejo, abrir um parêntese aqui e perguntar para você: qual será a sua escolha na manhã deste dia? Ficar ou avançar? Se fosse a única oportunidade na vida que você tivesse hoje, de escolher entre ficar e avançar, se você estivesse diante de um cenário de guerra, e neste cenário de guerra fosse dado a ordem a você para avançar, o que você faria? Nós vimos as tropas, nós vimos os comboios, diante de um cenário, diante de uma ordem, diante de uma posição de ir, eles
continuar a jornada. Que percam ou que ganhem. Mas o segredo aqui é avançar. Ficar não vai nos dar resultado. Ficar não vai nos dar convicção do que estamos querendo. Claro, dependendo da posição da situação, nós poderemos entender que às vezes é preciso ficar quando Jesus diz. Aí nós lembramos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando antes desses acontecimentos, Jesus chegou para os seus discípulos e chega para aquele povo e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais. Aí é uma outra informação. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É diferente. Aí trazemos isso para um contexto nosso, que muitas das vezes Deus quer sim que nós ficamos, quer sim que nós paramos em determinada situação, para não podermos corrermos o risco de avançar e avançar errado. Mas aqui no texto que nós estamos lendo, este jovem Nicodemos, esse jovem rico, eles não poderiam ficar, eles tinham que avançar, eles tinham que continuar, eles não poderiam parar ali. E vejamos, quando Jesus diz para ele: na verdade é necessário que para que você possa avançar, é preciso que você venha nascer de novo. Aí isto causa uma preocupação na mente de Nicodemos. Ora, como pode? Logo de início ele assimila o que Jesus está dizendo. Ele compreende logo de fato, de direito, o que Jesus está dizendo para ele. Como é possível? Como será possível alguém velho voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Como isso é possível? Como isso pode acontecer? Nicodemos pergunta exatamente: como pode o homem nascer sendo velho? Uma pergunta. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus responde para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso se chama avanço. Nicodemos não poderia ficar ali. Nicodemos não poderia parar, estacionar. Nicodemos precisaria aceitar a Jesus. Nicodemos precisaria alcançar o avanço. E para alcançar o avanço, ele teria que voltar para Cristo, aceitar a Cristo, nascer de novo da água e do Espírito. Tem muitas pessoas que precisam tomar uma decisão na vida, ficar ou avançar. Mas eu digo para você, ficar não resolve o teu problema, mas avançar é tomar decisões prioritárias. Ficar não vai solucionar as tuas dificuldades, mas avançando em Cristo, para o bem melhor. Falamos sobre ficar ou avançar. Eu lembrei-me agora de um outro texto bíblico, que esse foi um dos lindos, maravilhosos, que quando nós nos deparamos com ele, perguntamos: como isso é possível? E eu lembro exatamente que após Nicodemos ter esse diálogo com Cristo, passam-se alguns dias, alguns meses, alguns anos, e João vai escrever exatamente no capítulo 19 e 20, e especificadamente em Lucas, lá pelos capítulos de número 23, João 19, João 20, todo o contexto histórico. Quando chegamos em Lucas capítulo 23, e qual é o contexto que nós aplicamos nesses livros? Para provarmos que é necessário avançar e tomar decisões. Não se toma decisões ficando, com raras exceções.
Não se toma decisões sem que não for necessário permanecer para alcançar. Mas nós estamos de algumas realidades que nós estamos informando que ficar não vai resolver o problema. Ei, escuta aqui, você que está do outro lado, ficar aonde você está, na situação que você se encontra, na dificuldade que você está, não vai resolver o seu problema. Você precisa avançar em Cristo. A história que eu trago para vocês agora, para chegarmos a um denominador comum da história contada para vocês, é que quando chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos falar sobre dois jovens que ao caminhar de Cristo ao caminho do Gólgota, que é o trajeto de Jesus Cristo até chegar ao local das caveiras, pelos soldados, aí entra aquele contexto que falamos, onde José de Arimateia, onde Nicodemos o ajuda, no contexto histórico por final. E quando eles é chegado naquele local, é colocado sobre o madeiro naquele local, Jesus é colocado sobre o madeiro no meio de dois salteadores, em que o salteador da esquerda resolve questionar a Jesus Cristo por ser rei dos judeus. Resolve perguntar-se para Jesus Cristo o porquê que ele está ali, se ele é rei dos judeus, por que eles não saíram dali, ou não saem dali para salvar a ele mesmo. Escute, eu quero ler com vocês esses 3 textos. São Lucas capítulo 23, versículo de número 33, que diz o seguinte: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos seus malfeitores, e um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte sobre ela. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam deles, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Versículo 39 vai dizer: e um dos malfeitores, um dos dois, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Qual foi a decisão desse? Ficar ou avançar? Esse questionou, esse blasfemou, esse duvidou, esse questionou, não acreditou. Esse sabia o que estava dizendo, este sabia o que estava querendo, este resolveu ficar. Este teve a oportunidade de avançar, este teve a oportunidade de progredir, mas ele resolveu ficar. Aí chegamos no versículo 40, vai dizer o seguinte: respondendo porém o outro, repreendia-o, dizendo:
Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação que eu? Olha a expressão do outro. Qual é o tema? Ficar ou avançar. Qual foi a escolha dele? Qual foi a escolha do primeiro da esquerda? Blasfemar, questionar, duvidar, dizer A ou B contra quem estava ali. Aí no versículo 40 aparece o outro jovem dizendo: nem ainda numa condição como esta que nós estamos, tu és capaz de reconhecer que Ele é Deus? Entre outras palavras, nem no momento tão difícil que você se encontra hoje, será possível que você não pode reconhecer que não há solução, não há resolução, não há quem possa resolver os teus problemas, a não ser Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Será que nesse momento, nessa deparação que você se encontra, você pode reconhecer que só Jesus é quem pode fazer algo a mais por você, e que você não pode ficar onde está, você tem que avançar em Cristo? Aí esse jovem da direita faz esta deparação, faz uma pergunta, repreendendo-o e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este reconhecia que era um pecador, que não tinha direito nenhum. Este reconhecia que era um malfeitor, que estava ali com todas as razões, com todos os direitos. Este reconhecia que o da esquerda estava na mesma condenação, mas ele reconhecia que quem estava no meio não tinha nenhum motivo para estar ali. E por ele reconhecer isso, ele defende Deus, ele defende Jesus. Mas chegamos exatamente nesse contexto da história, versículo 42. Antes ele vai dizer: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aí Jesus vai dizer a ele, e disse a Jesus: Senhor, ele dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele resolveu avançar, progredir, conquistar. Quando ele diz exatamente: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, vendo as atitudes dos opostos, Jesus já tinha ouvido da esquerda, Jesus agora estava ouvindo da direita, defendê-lo, reconhecê-lo, dizer que ele não merecia estar ali. Aí Jesus vai dizer exatamente no versículo 43, e Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o avanço desse jovem. Olha que avanço ele deu. Não tinha feito nada para Jesus, não tinha feito nada a favor de Cristo, não tinha feito nada a favor da população por Cristo. Era um malfeitor, era um salteador. Mas nesse momento ele fez tudo o que precisava fazer para alcançar a salvação. Nesse momento ele fez tudo o que era necessário para alcançar a salvação. Deixa-me dizer uma coisa para você: pode estar no último minuto da sua vida, mas se você reconhecer que Deus é Deus, se você reconhecer que Ele é Senhor, se você reconhecer que Ele é o Salvador do mundo, não se preocupe se você dar um passo para Jesus nesse momento. Se você dizer, eu quero aceitar a Jesus, se você disser, não me preocuparei com nada, mas o que eu quero tão somente é que Jesus lembre de mim lá, naquele grande dia. Alcançar
avançar, alcançar os méritos. Aí Jesus diz para esse jovem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Para onde você quer ir? Você quer permanecer aí onde você está? Ou você quer avançar com Cristo? Nicodemos teve a chance de avançar, não quis. O jovem rico teve a chance de avançar, não quis. Mas esse jovem, lá do Gólgota, lá no local das caveiras, esse jovem da esquerda também não quis avançar. Mas o jovem da direita quis avançar. E nesta manhã, qual posição você quer tomar? Você quer ficar onde está ou você quer avançar? Neste momento eu quero te fazer um convite. Na manhã deste dia, gloriosa, poderosa, manhã de salvação, manhã de glorificação de Deus, eu quero te perguntar. Coloca no chat. Coloca aí: eu quero avançar. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero avançar. Eu quero progredir. Eu quero conquistar. Escute. Coloque aí nas informações nas redes. Eu quero avançar. É preciso avançar para conquistar. As pessoas estão em um mundo cujos as maligno e precisa tomar decisões. E a melhor das decisões não é ficar aonde está. A melhor decisão é aceitar a Jesus para avançar. Onde está a primeira vida que quer avançar em Cristo? Segunda vida já está no caminho do avanço em Cristo. Cadê a terceira vida para Jesus? Nós estamos pregando nesta manhã para pessoas que precisam tomar decisões. Se quer ficar onde está ou se quer avançar em Cristo. Nós lhe damos alguns exemplos. Nicodemos permaneceu onde estava. O jovem rico permaneceu onde estava. O jovem da cruz permaneceu onde estava. Mas o outro da direita disse: eu quero estar ao lado do Senhor. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não se preocupa, está difícil, está complicado, é os últimos momentos. Mas hoje é dia de salvação na tua casa, na tua família, no meio do teu povo. Escute, o que você precisa fazer é avançar em Cristo. Coloca aí: eu quero avançar. Tivemos já 2 pessoas que aceitaram a Cristo. Cadê a terceira? Onde está a terceira, a quarta, a quinta? Não importa quantos sejam números. Mas o que importa é que nós precisamos avançar para progredir. Ninguém que permanece no seu lugar sem que haja necessidade de permanecer ali, consegue progredir ou avançar. É preciso tomarmos decisões. E aqui nós provamos para você, biblicamente, que nos menores momentos da nossa vida, nós precisamos avançar para progredir. E aqui é avançar em Cristo, salvação. Se não fizer isto, não tem como avançar. A Bíblia, ela é maravilhosa. A palavra de Deus nos inspira. Então, na manhã deste dia, eu quero louvar a Deus pelas suas vidas. Agradecer ao Senhor pelas suas atitudes. Mas aqueles que ainda não puderam, não se preocupe, continue digitando aí. E ao término, procure uma igreja mais próxima da sua casa para dizer: eu aceitei a Jesus no programa Louvor e Palavra. Eu resolvi avançar. Tem muitas pessoas que precisam avançar para progredir. Quero neste momento expressar a minha gratidão a Deus. Agradecer mesmo piamente a Ele por me dar a oportunidade de estar aqui.